Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de vestido transpassado. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, então a gente usou uma viscolaicra, tá? Vocês também podem usar outros tipos de tecido, como um liganete, também outra malha que tenha bastante caimento. Esse tecido aqui é uma viscolaicra, ela é uma gramatura mais grossinha, por isso a parte da manga ela fica um pouquinho mais armadinha, mas como ele não foi lavado ainda, né, todo o tecido vem com goma, depois ele vai dar mais caimento também, né. Mas se for uma viscolaicra mais fininha, vai dar mais caimento ainda, tá? Então esse modelo aqui a gente usou fazendo ele transpassadinho. Lá na loja, gurias, tem diversas cores e diversas estampas também lindas de viscolaicra. Esse modelo aqui nem parece viscolaicra, ó, por causa do tipo de estampa, até parece uma viscose, né? Vocês também poderiam fazer esse modelo de vestido ou esse transpassado com tecido plano, tá? Eu aconselho sempre vocês a fazerem vestidos transpassados, tudo que for transpassado em malha, porque eu acho que acomoda melhor aqui no busto, por mais que a gente faça recortes, pences, né, faça o ajustezinho, tudo que a gente vai aprender ali agora na parte da modelagem, né, eu acho que o de malha, ele acaba modelando mais, assentando mais aqui no busto, né, para quando vocês baixarem não ficarem aquela sobra de tecido. Por mais que seja tecido ali que a gente fez, esses recortes, não importa, quando ele tá, o tecido plano, a gente tá retinha, ele fica bem certinho, mas quando a gente dá uma baixada, ou dá uma curvadinha, né, ele já dá uma soltadinha. Por isso eu sempre aconselho vocês a fazerem tecidos, esses modelos transpassados, tecidos que esticam, porque assim vai acomodar melhor, tá? Então a gente vai usar uma viscolaicra para fazer esse modelo. Eu usei 1,20 m aqui, é um vestido curtinho, ó, bem transpassadinho. Eu usei 1,20 m por ser um tamanho P, tá? E por ter bastante transpasse ali também, né? Mas tudo vai depender do tamanho que vocês forem fazer, se for P, M ou G, né? E sempre depender do comprimento também. Porque eu sempre aconselho para as gurias, lá na loja de tecido, elas também sempre vão auxiliar vocês, né? Na quantidade de tecido também para vocês comprarem, né? Mas é sempre bom a gente comprar a altura do corpo, mais a altura de manga e sempre 10 centímetros a mais ali de recurso para bainhas e costuras, né? Quando é transpassado, até aconselho vocês pegar um pouco mais, porque às vezes o transpasse, o meu ali, por ser um tamanho P, ele saiu inteiro e por esse tecido, essa viscolaicra ser mais larga do que o 1,40 m. Então ele também, eu consigo fazer um joguinho melhor no tecido, né? Então para isso, sempre é bom a gente pegar duas alturas de saia, uma altura de corpo, uma altura de manga e mais 10 centímetros, que assim consegue para fazer para qualquer tamanho, né? Por isso que até no vídeo aparece ali, sobrou bastante tecido, porque a gente fez esse cálculo mesmo, né? E sobrando vocês inventam aí outra coisa, dá para fazer uma blusinha ali, inventar outra coisinha, né? Mas é sempre bom para vocês fazerem essa jogada do tecido, ainda mais tecidos que tem estampa, né? Que a gente tem que cuidar o sentido dele. Se fosse um listrado, então, né? Daí a gente tem que cuidar mais ainda os tipos de estampa. A gente não pode virar, né? Esse daqui, ele tem as folhinhas, eles estão sempre para um lado, então eu cuidei para permanecer sempre no mesmo lado, para os galinhos também ficarem sempre no mesmo sentido, né? Apesar desse a estampa não aparecer tanto assim, né? Se eu invertesse ele, mas tem estampas que aparecem, por exemplo, com bichinhos, né? A gente inverter lá o nosso molde, eles vai ficar os bichinhos tudo de ponta cabeça, né? Então a gente tem que cuidar muito isso no sentido. Aqui também eu fiz um modelo mais quadradinho, mas quem quiser também pode arredondar aqui no cantinho também, né? E fazer um modelo aparecendo mais aqui a parte de baixo. Eu gosto do modelo bem transpassadinho, porque quando a gente senta ele acaba abrindo mais, né? Ou até mesmo num vento, né? Ele acaba levantando ali. Quando ele fica bem transpassadinho, acho que fica mais confortável até pra gente usar ali no dia a dia, né? Então, bora pro nosso passo a passo, gurias? Aqui, meninas, a gente vai começar a fazer a nossa modelagem básica. Para isso, a gente vai usar o papel pardo, tá? Sempre pra gente usar de papel, a gente vai pegar o comprimento do nosso vestido, mais 10 centímetros de papel. Esse papel aqui meu já tava no final, né? E esse papel, eles ficam enroladinho. Vocês podem girar ao contrário ele ali, que daí ele para de ficar se desvirando, né? Assim ele fica mais firmezinho. Então, a gente vai usar um papel de 60 centímetros de largura. Vou deixar aqui embaixo também o link
de onde eu compro, né, esse papel e outros materiais também que eu uso de costura. Vou deixar o link aqui embaixo. Então, esse papel de 60 centímetros a gente vai dobrar ele ao meio, tá? Pra ficar só 30 ali, porque a gente sempre vai fazer metade do nosso corpo, né? Porque a outra metade é espelhado. Como esse modelo ele é transpassado, a gente faz ele com o papel dobrado para a gente poder abrir ele depois e vocês conseguirem enxergar melhor como que vai ficar um lado diferente do outro, que eu falo que isso dá um nozinho na cabeça da gente lá no início, né? Para entender ali o molde, ele ficar um lado diferente do outro. Então, a gente está começando a fazer, gurias, aquela nossa receita do bolo, aquela nossa base do bolo básica, né? Que a gente aprende lá dentro da comunidade. Lá dentro da comunidade tem o passo a passo ali de como vocês fazem essa base, tá, gurias? Que a gente fez ali a linha imaginária, fez linha de busto, de cintura, de quadril, né? Agora finalizando fazendo aquela última linha ali, que é a nossa linha onde acaba o nosso vestido, né? Tudo a gente vai fazer as medidas dividido em 4 partes, porque a gente tá fazendo só metade do nosso molde, né? Porque a outra metade é espelhado. Então, tem tudo lá, uma receita básica, a gente fala, que serve para qualquer pessoa, tá, gurias? Que vocês vão inserindo conforme o tamanho de qualquer pessoa ali. Então, ou mesmo vocês fazerem uma medida PM ou G, vocês vão pegar as medidas da tabela industrial e vão usar para fazer essa base aí. Então, quem já aprendeu base, já tem alguma base, né? Faz a base primeiro, que eu vou mostrar agora como é que a gente faz as alterações. Mas ali é como a gente aprende a nossa base primeiro. E a gente faz frente e costas juntas ali, tá? Porque eles é praticamente igual, o que muda é pouca coisa, degote, ombro e cava, né? Aquela pence a gente sempre faz também, né? Porque algum recorte, alguma coisa que a gente precise, a gente usa aquela guia ali da pence, que ela é bem centralizada também. Isso tudo tem, como vocês criam a pence, tudo tem lá dentro da comunidade, tá? Agora aqui a gente vai começar a fazer nossas alterações depois de ter aquela base lá do nosso corpo, né? Vamos começar a fazer a alteração. Eu só tô fazendo uma marcação bem como é que o meio ali do nosso papel, né? Para saber bem o meio do corpo mesmo, que o outro lado agora a gente vai espelhar ele, vai fazer a mesma coisa, né? Então, eu vou seguir essa linha reta da parte de baixo e da parte da cintura, porque ele vai ter um recorte na cintura. Eu aumentei uns 15 a 20 centímetros no mínimo ali, tá? Pra fazer aquele transpasse, tá, gurias? E saí de 5 a 6 centímetros ali para dar um leve evasê, ligando lá na minha cintura com a régua curva. Vou dar uma subidinha de 1,5 a 2 centímetros e vai morrendo ali na bainha para dar aquela erguidinha, para não criar aquele vestido que fica com bico nas laterais, né? Ali no degote eu aumentei quanto que eu queria, né, a profundidade do meu degote, 12, e entrei uns 3,5 centímetros mais ou menos na parte do ombro, tanto da frente quanto das costas, para mim ligar uma ponta a outra. Aquela da frente eu já liguei ela lá naquela pontinha que vai encaixar com a minha saia. E eu vou subir de 6 a 8 centímetros naquela parte da frente para ele fazer essa curva, para que ela não ficar aquela sobra no meu degote, né? Eu vou pintar depois ali também para vocês entenderem melhor, tá? Mas como eu subi ele ali, eu tenho que medir quanto que ficou na parte da saia, eu tenho que ficar na parte da blusa também. Então, ele acaba mudando ali um pouco, aumentando mais ainda, né? E eu faço com a régua curva para ele degotar mais, ele ficar mais acomodado com a régua curvinha, tá? Como eu vou fazer uma manga, eu não mexo nada na parte ali da cava, só tenho que somar aquela minha cava ali. Como é malha também, eu vou deixar exatamente o mesmo tamanho, o máximo se eu quiser aumentar 1 centímetro ali, mas como é malha eu deixo o mesmo tamanho ali. E fiz a soma das minhas cavas, da cava da frente e da cava das costas, tá? Que assim eu consigo fazer a minha manga. Se eu vou fazer ele em malha, eu posso tirar aqueles 3 centímetros da pence, ó, gurias, porque eu não vou fazer uma pence. Então, eu posso descontar ele ali a partir dali e ligar no 5 a 6 também, tá? Ou fazer uma pencezinha usando a máquina reta lá, né? Mas pra malha não é necessário, né? Vocês podem tirar ele do lado que ela se acomoda melhor, tá? Então, eu vou pintar agora ali só o contorno de fora do meu molde, tudo que eu vou usar ali, que essa é a minha frente, é o degote, ombro, cava, parte de baixo e a lateral, tá? E agora eu vou pintar a parte do meu vestidinho também, a parte da frente, descontando aquela
levantadinha que a gente fez ali no canto, né? E a minha parte das costas eu posso fazer ela inteira, sem recorte. Então, eu botei o decote ali só 1 centímetro, né? Vou usar bem o meio, vou deixar que ele evase ali também, né? E continua a lateral tudo igual, tá? Gurias, eu deixei aqueles 3 centímetros no meu ali, né? Por causa que eu vou deixar para fazer um tamanho um pouquinho maior, que não vai ser para mim mesmo. Mas senão eu descontaria os 3, tá? Ali eu tô calculando a minha faixinha, ó. Eu vou pegar o tamanho da minha cintura por 4, vou botar o dobro dela e mais um pouquinho para mim fazer o lacinho, né? Então, ali também eu vou medir, ó, o dobro e deixo um pouquinho para ela ficar penduradinha, não ficar aquela tira tão comprida, né? E uma outra um pouquinho menor. Então, mais ou menos assim, ó, gurias, a gente vai usar uma largura de uns 6 centímetros por 1 metro uma faixinha e a outra 50 centímetros, ou pode ser até 80 centímetros e a outra 50 centímetros, para não ficar muito comprida ali também, né? Aquela faixinha, mas só para vocês terem uma média. Ele tem que ter o dobro para ela fazer a volta ali, né, que vai fazer pro transpassado. Agora eu tô fazendo ali uma base de manga, tá, gurias? Base de manga também tem lá dentro da comunidade, passo a passo de como vocês produzirem ali a base da manga, né? E agora eu vou começar a alterar já ele ali pra manga o modelo que a gente quer, porque a gente quer uma manga mais soltinha. A gente tem que fazer aquela cava tipo um S aberto, né, a gente fala, para ele se acomodar melhor. Frente e costas da nossa manga são iguais, que você sempre me pergunta se tem diferença. Tem diferença lá no corpo, na manga não, elas são iguais, tá? Então é sempre bom a gente medir a circunferência do nosso braço para marcar ali, para aquele braço não ficar muito justinho, né? Porque eu quero uma manga soltinha, para mim ter noção de quanto que ela vai ficar solta, se é um dedo, 2 dedos, né? Então, eu marquei bem o meio da minha manga ali, eu vou subir um pouco ela, subir uns 5 a 6 centímetros, mas eu vou morrendo lá na minha cava, porque eu quero que ela fique soltinha só na parte do braço. Ali na cava, eu quero que ela continue o mesmo tamanho, porque eu não quero fazer ela bufantezinha, né? Não quero fazer ela franzidinha. Só quem quer fazer franzidinha, daí segue reto. Senão, a gente deixa assim ele meio em diagonal, ó, gurias, que é pra ele soltar só na parte de baixo. Então, eu dei uma aumentadinha lá embaixo também, de uns 2 a 3 centímetros, né? E aumentei 5 a 6 ali na parte de cima. Vou dar vou diminuir um pouquinho, 1 centímetro na pontinha lá em cima na manga, pra ela arredondar bem, pra ela não criar aquele bico, tá? Então, ali eu cortei aquela minha manga, que é o nosso molde, depois a gente vai cortar 2, né, no tecido. E agora eu vou separar minha frente e minhas costas, porque é muito diferente esses, né? Então, a gente vai separar os moldes, tá? Então, eu vou deixar eu vou cortar um outro papel exatamente do mesmo tamanho e colocar embaixo. Pode deixar aquele meu papel dobrado, né, para facilitar ali de eu furar ele também ou de cortar. Vou deixar só pela metade mesmo de baixo, porque eu vou separar frente e costas. O papel de cima vai ser minha frente e o papel de baixo lá vai ser as minhas costas. Esse do meio vai participar lá com a frente também, tá? Então, eu tô cortando só o meu risco de fora primeiro, tá? Vou cortando toda a volta ali do meu molde, só o risco de fora onde eu tinha pintado, que é as minhas costas, porque as minhas costas é o maior, então eu vou cortando ele toda a voltinha dele ali. Tirei os prendedorzinhos, que a gente sempre bota esses prendedorzinhos para ele não balançar. Como não tem pence, eu não vou acabar furando a pence ali, senão se tivesse algum recorte eu furaria. Agora, esse papel que tava de cima, eu vou abrir ele e assim eu consigo separar ele à frente. Ó, eu cortei a minha frente ali, a parte da saia e a parte do meu corpo. Separei elas e tô cortando a parte de cima, toda a parte da minha frente do meu vestidinho, da parte de cima. Tanto na cava, ombro, degote, né? Na parte da sainha, vou tirar aquele excesso lá que tinha sobrado do papel também, para eles se encaixarem. E na parte de cima ali, ó, ele vai fazer para ele acomodar. É como se a gente fizesse uma pence ali, para ele se acomodar melhor. Lembrando, gurias, eu não tirei a pence do meu, porque eu quero para uma pessoa um pouquinho maior que eu. Mas senão vocês tirariam, para ele ficar certinho, senão vai ficar sobra de tecido ali, né? Eu já aproveitei esse molde, então, né? E deixei ele ali com os 3 da pence. Mas quem vai fazer no tamanho P ali, né? A gente já desconta aqueles 3 da pence ali, tá? Vou deixar o molde também sem os 3 da pence. Vou desenrolar ali, que aquele papel enrola muito, né? Então, eu já tenho os 3 moldes que eu vou precisar. Frente, costas, a parte de cima e a parte de baixo, né? Então, eu vou pegar o meu tecido orelha com a outra orelha do outro lado, esse tecido uma viscolaicra, né? Aqui eu vou medir ele quanto que tem, eu sempre dobro o tecido pra medir, pra não ficar tão comprido, né? Até ele pesa bastante. Aqui tinha
1,90 m de tecido, a gente tinha comprado. E sobrou bastante tecido, né, gurias? Porque eu tô fazendo um tamanho P ali e ele acabou sobrando porque esse tecido é mais largo. Ele tem mais de 1,40 m, ele tem 1,50 m de largura, esse daqui. Então, como é um tamanho P, eu consigo acomodar melhor, encaixar melhor ele, tá? Então, tudo vai depender, né? Que nem a gente falou lá no início da live, pra vocês fazerem o cálculo, tá? Então, eu vou acomodar os meus moldes tudo ali em cima pra ver, porque ele se encaixa todo na largura. Porque eu botei na dobra minhas costas e a minha frente vai ficar na parte aberta lá na auréola. Porque eu botei a auréola com a outra auréola, o tecido tá duplo ali, né? Na minha frente vai ficar aberto porque ele é transpassado. As costas que tem que ficar na minha dobra. Só que verificando ali, ó, eu vou ver a minha estampa. Eu quero que essas folhinhas fiquem para baixo, os galinhos ficam para cima. Então, eu vou começar pela outra ponta do nosso tecido. Por quê? Porque a gente sempre tem que pensar que a ponta maior do nosso molde tem que ficar para a ponta do seu tecido. Se eu só invertesse, eu não ia aproveitar tanto o meu tecido. Por isso que eu comecei do outro lado, ó. Agora as folhinhas ficam mais para baixo e os cabinhos mais para cima. Essa estampa não aparenta tanto, tá, gurias? Mas tem que cuidar do sentido de estampa. Tipo, bichinhos iriam ficar de ponta cabeça se a gente virar, né? Mas como eu quero, tem bastante tecido também, eu quero acomodar ele bem certinho, tá? Então, deixei as pontas maiores, as saias, para a parte aberta do nosso tecido, né? E ali na parte de cima, o que eu tô cuidando, eu posso deixar ele no fio, né? Deixando todo o mesmo tamanho, mas eu gosto nessa parte do degote, se a estampa permite. Vocês têm que cuidar muito isso. Se a estampa permite, a gente não precisa deixar ela bem no fio, ó, exatamente o mesmo tamanho. A gente pode dar uma inclinadinha nele, para ele não esticar tanto na minha parte do degote, para ele ficar mais firme. Porque se eu deixar ele bem no fio, ele vai ceder bastante, ó. Vocês podem até confirmar quando vocês estiverem com o tecido, ver qual que vocês acham o sentido que ele estica um pouquinho menos, porque é melhor ali para aquele degote não ficar se abrindo tanto, né? Ó, então eu fui confirmar qual que é o sentido que ele menos esticava, ele dava, tem que dar uma inclinadinha nele, e daí assim, porque essa estampa permite, né, gurias? Se for um listrado lá, se for uns bichinhos, eles vão ficar tudo em diagonal, vocês têm que cuidar sempre se a estampa de vocês permite isso, né? E agora eu vou riscar toda a volta. Lembrando, esse molde não tá com costura, porém ele é malha. Como a gente não tirou nada no nosso molde por ele ser malha, a gente não vai acrescentar costura, que vai ser o que a gente vai costurar ali, já vai fazer o ajuste da nossa peça, tá? Que para quem quer que aquela peça fique certinha, né? Para quem quer que ela fique bem justinha, bem esticadinha, a gente tem que diminuir mais no molde, tá? Eu sempre gosto de deixar aquela malha certinha no corpo e a pessoa sempre prova e a gente vê se quer bem justo ou não, né? Porque depois de bem justo a gente não tem opção, né, Cris? Então, sempre vamos fazer ele exatamente ali o corpo e depois até porque tem estampas que vocês esticam muito e fica esbranquiçado, né? Então, tem que cuidar isso, muito depende do tecido que vocês escolherem ali da estampa, né? Então, para fazer esse modelo, eu risquei exatamente o tamanho do meu corpo ali, o molde exatamente que a gente tinha feito, sem alterações para costura, né? Não acrescentei nem diminuí nada para malha ali no nosso molde, né? O que eu tô acrescentando ali é 2 centímetros na parte de baixo da bainha e 2 centímetros ali onde eu tô cortando agora, que é a parte da frente, para fazer a bainha também, para ficar um vira e revira. Mas vocês podem fazer essa como um revel, né? Como vocês preferirem também cortar. Eu vou fazer uma bainha vira e revira fininha, assim, 1 centímetro, e daí eu acho que vai ficar bem bonitinho. Até porque o fundo dele é preto, tudo vai depender do tecido de vocês, né? Sempre eu falo, cada caso é um caso, a gente tem que estudar conforme o tecido que vocês escolher, a estampa que vocês escolher, tá? Então, ali a parte da frente, tô cortando toda a volta dele ali também, ó, que daí assim ele se acomoda bem aquele degote. E agora a gente vai cortar a nossa parte das costas ali também. Encaixar ela bem na parte da dobra lá, né? Sempre aproveitando bem o nosso tecido, deixar bem ele esticadinho. Vou deixar também na parte de baixo uns 2 centímetros ali para a bainha. E o restante todo eu vou cortar exatamente o mesmo tamanho. Porque no degote eu vou fazer um revelzinho ali para fazer o acabamento, tá? Então, vou riscar toda a volta do meu molde. Esse riscador também tem no link ali que eu deixei ele pra vocês ali embaixo, tá? Ele é um pozinho de giz, vocês podem botar talco dentro. Lembrando que o meu molde eu não descontei ali a minha pence, né? Porque eu queria ele mais soltinho mesmo, porque não sou eu que vou usar, né? Vai ser pra um tamanho um pouquinho maior. Por isso que eu já deixei assim.
Mas se não, se fosse pra mim, eu teria que descontar aqueles 3 da pence ali, né? Eu posso dobrar só o papel ali que nem eu tinha dobrado pra tirar aqueles 3 da pence, tá, gurias? Vou cortar toda a volta do meu corpinho ali das costas, aumentando somente os 2 centímetros na parte de baixo, o resto vai ser exatamente o molde, né? Sem costura, esse a gente tá cortando, tá? Porque é pra dar o ajuste, depois essa costura a gente vai costurar lá e acaba ajustando mais o nosso corpo, né? Eu peguei o meu degote das costas e botei ele ali em cima do tecido e risquei tanto a parte do degote quanto o ombrinho e fui medindo 3, 3, 3 toda a volta dele, ó, porque eu vou cortar um revelzinho, ele tem que ser exatamente aquele mesmo tamanho, por isso que eu aproveito aquele meu corpo ali. Botei em cima, então, risquei degote e ombro e risquei para baixo de 3 centímetros. Vocês viram que ele acomoda bem certinho o mesmo tamanho, que é o que vai fazer o acabamento ali depois do nosso degote, tá? Das costas. Agora a gente vai cortar outra parte da frente, porque eu quero fazer ela dupla, ou vocês podem também fazer só um revel dela, né? Fazer só uma parte dela ali. Esse tecido, como é fundo preto, né? Quando é estampado, eu sempre falo para as gurias, procurem botar o forro liso, porque senão a estampa dá ali uma sombra, né? Mas esse tecido fundo é preto, ele não dá sombra, então eu posso usar o mesmo tecido, tá, gurias? Cada caso é um caso. Se fosse um tecido branco, ele daria sombra ali, então teria que usar de forro um tecidinho liso pro meu peito, né? E também botaria, se fosse branco, um forrinho na parte da sainha, né? Porque branco ele é cruel, né, gurias? Ele marca bastante. Então a gente bota um forrinho. Mas como ele é pretinho ali, é bom porque não marca nada esse tecidinho, né? Eu pude até inverter esse molde. Agora vocês viram que eu tava com a parte de baixo antes pro outro sentido. Agora eu inverti esse molde porque ele vai ser forro. Então tanto faz isso, né? Ele vai ficar ali por dentro. Então as minhas folhas, então mal aparece já essas folhas se estão invertidas, né? Então como vai ficar ali por dentro não tem problema, né? Claro, se fosse um vestido com estampinha, né, com os bichinhos, né, eles iriam ficar de ponta cabeça, tá? Ou vocês botariam um liso. O que vocês poderiam fazer também, ó, cortar uma largura assim mais ou menos de uns 8 centímetros, um revelzinho também poderia ser feito. Eu quis fazer ele todo duplo, que eu acho que também fica mais firme essa parte do busto, já por causa desse degote, que ele é mais chatinho mesmo por ser transpassado, tá? E agora a gente vai cortar a nossa manga ali. Então, dobrei o meu tecido em 4, ele tava orelha com a outra orelha, dobrei novamente ele, da largura que eu quero a minha manga, deixar a minha manga bem lá na dobra, né? Sempre pegando na parte aberta do nosso tecido, tá, gurias? Porque aqui onde eu não tô riscando, ele tá dobrado, porque assim sobra um tecido inteiro depois, vocês aproveitam mais o tecido de vocês, né? Então, na manga, eu vou botar só 1 centímetro a mais na parte da bainha pra costura, tá? Só na parte da bainha. O restante é todo igual também, como a gente fez lá no corpinho. E agora, essa sobra ali, eu vou emparelhar ela ali na mesa. Pode usar o esquadro também pra vocês emparelharem, tá? Mas eu gosto de botar ele na mesa, eu deixo bem retinho ali na mesa, apoio a minha tesoura ali e vou cortando ele só pra emparelhar ele ali também. É técnicas que vocês vão pegando ali e se acostumando, tá? Deixei o tecido bem retinho ali e vou cortar uma faixinha de 6 centímetros todo ele. 6 centímetros porque eu vou dobrar ela depois, que ela vai ficar em 3, mais 1 centímetro que ela vai usar de costura, né? Então, eu acho que é uma largura boa daquela alcinha pra gente fazer, aquela fitinha pra gente fazer pra amarrar, tá? Então, cortei ela com todo aquele comprimento ali, deu uns 80 centímetros, foi suficiente para um tamanho P, tá ótimo, tá, gurias? Porque ele vai fazer a volta ali, não fica aquela tira tão comprida, né? Ainda mais porque estica quando a gente puxa, né? Vocês lembram? Ele vai esticar mais ainda. E o outro, eu cortei mais um pedaço de 6 de altura, por aqueles 80, né? Só que eu vou diminuir ele, vou deixar ele só com 50 centímetros. Porque uma ponta faz toda a volta na nossa cintura, a outra não, ela só amarra aqui, então ela não precisa ter tanto tecido, tá? Então sobrou bastante tecido ali, né? Sobrou uns 75 centímetros mais ou menos. Então para um tamanho P, 1,20 m é suficiente, né? Para vocês fazerem. Claro que tamanhos maiores, e se a malha for mais estreita, vai mudar esse cálculo, tá, gurias? Por isso sempre a gente faz aquele cálculo que a gente aprendeu lá no início da live. Então, agora pra gente costurar, a gente vai usar um overlock, né?
Porque malha, tudo que estica vai somente na overlock, tá? Pra tecido plano, a gente passa na overlock para ele não desfiar. A malha, a gente faz toda na overlock porque ela dá elasticidade, né? Aquelas linhas de over que são mais desfiadas também. Ela acaba, o ponto dela, tanto a 3 fios quanto a 4 fios, tá, gurias? Aqui eu tô usando uma overlock 4 fios, mas poderia usar também uma overlock 3 fios, tá? Tem diferença delas que a 4 fios tem uma costura a mais, uma costura reta a mais, uma costura de segurança, né? Pra quem vai fazer roupas que tudo que estica bastante, vale a pena investir numa máquina 4 fios, porque tu tem uma costura mais de segurança que tu oferece lá pro teu cliente, né? Então, mas nada impede de fechar numa máquina 3 fios, tá? Eu falo, tudo vai de quanto vocês querem investir, o que vocês querem fazer, né? O espaço na casa de vocês, tudo isso a gente aprende lá da comunidade. A escolha da máquina de vocês, tudo isso a gente ajuda, né? Porque cada caso é um caso também. Então, ali, para trocar a linha da máquina, ali, vocês viram, a tinha arrebentado a linha, então eu tô passando ela, fazendo o caminhozinho dela de novo para puxar aquela linha, tá? Para passar a linha na máquina ali, a gente cortou rente ao rolo e deu um nozinho para puxar as linhas. As linhas não passam lá na agulha, né, com aquele nozinho, então a gente corta ali para depois colocar com a pinça ali na agulha. Uma dica para vocês enxergarem é botar o dedo, porque fica clarinho ali atrás da agulha, né, ou um papelzinho também, né, que assim fica mais clarinho ali, fica mais fácil de vocês enxergarem também. E essas luzinhas de LED também tem no link que eu deixei aqui embaixo, gurias, porque também ajuda vocês para ficar mais claro. É bem boa essa luzinha porque ela é com imã e vocês ligam direto na tomada, não precisa de fazer instalação muito de elétrica, assim, né? Fica muito mais fácil. Então, a gente vai começar a costurar aquelas faixinhas, tá? Vou dobrar ela no meio, dou um piquezinho, né? Pra não retorcer, não puxar um lado mais que o outro. E ali eu costurei ela dobrada direito com direito. Vou costurar uma ponta e costurei ela ao comprido, tá? Sempre testando ali pra ela esticar, né? Pra ela não acabar esticando um lado mais que o outro. Vocês viram ali, eu dou o piquezinho no meio daquela faixinha ali primeiro, pra ela não acabar se retorcendo um lado mais que o outro. Fecho a pontinha e depois sigo fechando o comprimento. Sempre lembrando, cuidar para vocês não cortarem a peça de vocês, né? É costurar exatamente aquele tamanho. O que tá cortando ali é só essa barbinha de quando fica picoteadinho o tecido, né? Mas vocês não cortam muito o tecido, senão vai ficar uma tira mais fina do que a outra, né? Então, eu encaixei pique com pique, ponta com ponta. Fechei as minhas faixinhas ali, porque depois eu vou desvirar elas. Agora, o que eu vou começar a fazer é a minha parte da frente, que eu tenho que cuidar, que eu cortei duas frentes. Uma eu cortei no sentido certo, a outra eu cortei no sentido ao contrário. Então, eu tenho que cuidar ali qual que foi do sentido ao contrário, que vai ser o lado de dentro do meu corpo, né? Então, eu vou botar um com o outro que eu tinha que botar, um certo com um errado, no caso, né, ali. Porque ficou um no sentido certo, as folhas, e outro no sentido errado, né? Vou botar o meu tecido igual direito com direito e fechei somente o meu degote ali, ó, gurias. Eu posso pespontar aquele meu degote também, tá? Pode fazer fininho, pode fazer larguinho, né? Como preferirem, né? Às vezes só passar no ferro também, passar com bastante vapor, ele já vai vincar bastante ali, a malha já pesa também, já ajuda bastante, tá? Então, costurei ali a parte dos meus degotes, dos dois, né? Posso botar alfinete também pra ele ficar mais firmezinho, né? Se não, segura numa ponta e na outra e eles têm que se encaixar, né, gurias? Porque a gente cortou tudo igual, então ele tem que se encaixar, não pode ficar um maior que o outro. Quer dizer que repuxou. Desmancha e a gente ajeita de novo porque eles têm que se encaixar, tá? Então, feito ali a parte das minhas faixinhas e da frente, eu passei na parte de baixo daquele revelzinho das costas, naquela parte arredondada, eu passei um overlock para ficar bonitinho o acabamento e já dei um piquezinho no meio do meu degote ali, das costas. Na parte do corpo também, ó, dei um piquezinho no meio do meu degote das costas e vou unir ali direito com direito, aquele revel com a minha parte das costas, e eu vou costurar só naquela curva do pescoço. Comecei da pontinha do ombro até o pique. Do pique eu encaixo até a pontinha do ombro e costuro ali também. Só aquela curvinha do ombro que eu vou costurar ali primeiro, tá? Que assim depois ele vai virar e a gente vai pespontar ele ali pra ele não ficar erguendo, né? A gente deixa ele já prontinho pra gente encaixar agora a nossa frente ali, gurias, porque aquele revel ele vai abraçar a minha frente e ele vai fazer o acabamento do cantinho do ombro que faz diferença, ele fica bem bonitinho, não fica aquela overlock saindo pra fora, né? Ela fica lá por dentro, fica tudo embutidinho a costura.
Então, eu tenho que cuidar agora a minha folhinha ali, né, pra ela ficar do lado direito, isso que eu tô olhando ali, pra elas ficarem certinhas, do mesmo sentido das minhas costas, né. Botei a minha frente com as minhas costas, direito com direito. Boto bem certinho a pontinha do ombro ali, bem naquela parte do meio do revel, né? E eu vou fazer aquele revel abraçar. O revel, ele tá fazendo um sanduíche da minha frente ali, ó, gurias. E eu começo do ombro pra ponta. Assim, quando eu desvirar, ó, ele fica todo limpinho dentro e fora. Assim, ele já faz o acabamento. Então, eu vou botar as costas com a frente, direito com direito. Cuido para encaixar bem aquele frente, bem nas costas mesmo, e o revel, ele abraça ele ali. O bom sempre é a gente começar da parte do pescoço pro ombro, então por isso que eu inverti ele ali, agora botando as costas para cima. E assim, quando ele se desvira, ó, ele se acomoda ali e ele fica limpinho a parte da minha pontinha do meu ombro, que assim aquela overlock não fica saindo para fora, né? Então, feito isso, agora eu posso encaixar a minha sainha da frente ali com a parte da frente também. Então, direito com direito, né? Vou cuidar do sentido das estampas ali, tudo também. Cuidar para aquela minha frente é mais reta, né? A lateral do corpo, ela tem aquele evasê, aquela aberturinha ali que a gente fez. Então, coloquei o tecido direito com direito, ponta com ponta, e venho encaixando todo ele, tá? Venho costurando até a ponta. Vocês veem que eu sempre encaixo um pouquinho, costuro um pouquinho dele, vou com a mão lá na outra ponta e venho fazendo aquelas costurinhas, aquelas pontinhas do tecido, se encaixar tudo na mão e vou soltando ali pra máquina pra costurar ele inteiro, tá? Então, eu sempre costuro um pedacinho do pontinho, depois eu vou fazendo todo mundo se encaixar e soltando pra máquina. Isso porque quanto menos alfinete, melhor, né? Eu sempre falo pra vocês, alfinete é vício, quanto mais a gente bota, mais a gente quer colocar. Dá pra colocar no início porque a gente tá começando, gurias, o tecido escorrega, tá? Mas não encham de alfinete, né? É vício, a gente vai diminuindo sempre esses alfinetes, porque assim vocês vão ficando mais rápida também, né? Cuidar que aquela parte da frente, a gente fez uma dobra e redobra na pontinha ali, pra ele já fazer o acabamento da bainha. Então, eu venho costurando toda, eu comecei lá da lateral do corpo e vim costurando até a pontinha da frente. Quando eu cheguei ali na frente, eu dobrei e redobrei, ó, aquele tecidinho, que nem eu vou fazer agora nessa ponta. Comecei ele de uma ponta ali e veio aquela sobrinha dos 2 centímetros, ó, eu vou dobrar ela e redobrar ela quando chegar ali, porque daí ele já se desvira depois e fica acomodando, ó, dobrei e redobrei ela de volta, ficou a estampa pra cima ainda. E costurei todo ele ali, assim, quando eu desviro, ó, ele fica todo limpinho e já sai caindo aquela minha bainha toda limpinha, ele ali. Dobrei, redobrei na largura de 1 centímetro, tá, gurias? Porque a gente tinha botado 2, sobrou 2. Eu virei um, revirei mais um. Assim ele ficou bem certinho ali a nossa bainha. Já tem vídeo aqui no canal ensinando também como que faz essas bainhas vira e revira, tá? Mas eu vou explicar ali depois na máquina reta também. Feitas as nossas frentes ali, agora a gente vai encaixar a nossa manga. A manga também, direito da manga com o direito do corpo. Tanto faz vocês começarem de uma ponta ou outra, tá? O melhor é sempre vocês cuidarem pra manga ficar pra cima na máquina de vocês, tá? E assim a gente vai encaixando todo ele. Sei que no início é difícil essas partes mais curvadas, tá, gurias? Então vocês podem botar alfinete. O alfinete é bom sempre botar ele de ladinho, ele os 2 dedos afastados da ponta, pra vocês não precisar ficarem tirando o alfinete ali, né? E forçar a encaixar de um alfinete ao outro, né? Vou encaixar minha outra manga também, eu começo a costurar numa pontinha, encaixo ele ali na máquina e já venho pegando na outra ponta e encaixando de uma ponta a outra, ó, venho fazendo todo ele se encaixar para não ficar uma manga um lado mais repuxado do que o outro, né? Não podemos marcar o meio da manga, porque a parte da modelagem, as costas, ela é mais alta, então a costura do ombro não é o meio da manga, tá, gurias? Vai depender da modelagem de vocês. Essa manga, o meio dela não é o meio do ombro, porque o ombro das costas ele é mais alto. Feito isso, fechamos a nossa cava ali, agora a gente já consegue fechar toda a minha lateral ali. O que eu tenho que cuidar? Para mim fazer o transpassado, é sempre o direito vem por cima no nosso corpo, tá? Feminino, tudo que for transpassado, direito sempre vem por cima. E masculino, o esquerdo que vem por cima. Como é o direito que vem por cima, eu vou pegar primeiro o lado direito ali e vou fechar aquela minha lateral, o meu lado esquerdo, e vou fechar toda aquela minha lateral ali, porque esse lado esquerdo eu não deixo nenhum buraquinho nele, porque ele só vai ficar a faixinha ali saindo direto.
o meu lado direito, que vai ter que ter o buraquinho ali na cintura, né, pra gente fazer, pra passar aquela cordinha depois. Então, eu botei direito da manga com o direito do tecido ali, né? Começo da manga a costurar, encaixo ela até ali a minha cava. Quando eu estiver chegando perto do meu recorte da cintura ali, eu vou parar minha costura. Vou fazer ele encaixar ali também para não repuxar primeiro ele. Mas quando eu chegar a minha costura ali perto da minha cintura, do lado direito, eu vou parar ela uns 2 dedinhos antes daquela costura ali. E tiro ele fora. Tirei ele fora, começa a costurar a partir daquele recorte da cintura até embaixo. Porque ele ficou uns 2 dedinhos ali, um buraquinho sem costurar. Por quê? Porque ali naquele pedacinho, ele vai acabar passando aquela faixinha depois da gente, tá? Como o tecido ali, depois vocês podem só dar uma costurinha reta, quem quiser pode fazer uma bainhazinha ali também, né? Mas esse como fica um buraquinho bem pequenininho e esse tecido ele não desfia, só deixar aquele buraquinho ali, ele já não vai, ele já passa a cordinha ali tranquilamente, tá? Então, feito isso, estava pronto o overlock. Agora a gente vai fazer a nossa bainha na galoneira. Quem tem a galoneira, né, gurias? A galoneira existe 5 fios e 3 fios. Eu tô usando uma galoneira 3 fios. Eu acho que é suficiente ter uma galoneira 3 fios. 5 fios é mais para quem quer fazer aqueles bordados, aqueles tramados, né? Então, a gente também vai fazer a mesma coisa ali que, como a gente fez a nossa overlock, cortar a linha rente ao rolo, dar um nozinho para puxar aquelas linhas, né? Quem não tem a galoneira, pode usar uma agulha dupla lá na máquina máquina reta, tá? Mas quem tem a galoneira melhor, fica mais bonito o acabamento ali, né? Pra gente fazer da parte de baixo do nosso vestido e da parte das mangas, tá? Puxar das linhas ali, a gente vai passar a linha na agulha, porque o nozinho não passa na agulha, né? A gente cortou ali antes da agulha. Vai botar sempre com a pinça, lembrando de vocês botarem o dedo ali atrás, um papelzinho também, pra ficar mais clarinho de vocês enxergarem ali. A galoneira e a agulha dupla, as duas é a mesma coisa. A gente fala, a gente costura em braille, a gente não vai enxergar ele, né? A gente vai só sentir ele. Primeiro a gente vai desvirar aquelas nossas alcinhas ali. Eu uso a chave de fenda mesmo, gurias. Peguem pelo lado que tá fechado ali, faz uma casinha ali naquela faixa e vai fazendo até ela sair lá do outro lado, empurrar bem aqueles cantinhos ali, né? E vai puxando depois ele, ó, que ele se desvira todinho. Ainda mais com uma viscolaicra, assim, é muito fácil de desvirar com essas chaves de fenda, assim. Essas bem compridas que a gente usa ali, tá à mão mesmo pra apertar os parafusos da máquina, né? Essa chave de fenda mesmo. Então, desvirou ali as duas faixinhas, né? E agora a gente vai fazer a nossa bainha ali. Sempre pelo lado direito, em braille, né? A gente fala. E vocês vão costurar toda a circunferência dele ali. Como essa é a minha manga, eu tô dobrando só 1 centímetro, porque lembrem lá na manga, lá no início, a gente botou 1 centímetro só da bainha, então a gente segue naquele 1 centímetro. Vamos costurar toda a volta dele, quando chegar ali no final, a gente sempre tem que transpassar uns 2 dedos, que é como se fosse o retrocesso dessa máquina, ela não tem retrocesso, ela não faz o acabamento. Então a gente transpassa uns 2 centímetros um por cima do outro, que assim ele faz o acabamento depois de só a gente cortar. Para tirar ali da máquina, sempre levantar as agulhas, né? Deixar as agulhas bem altas e puxar reto para trás, que daí assim ela solta aquela linha ali, né? Tudo isso também tem lá dentro da comunidade, como vocês usam a máquina, tá, gurias? É só relembrando alguns detalhezinhos para vocês. Transpassou ali os 2 centímetros, tá pronto as nossas mangas. Para agulha dupla, mesma coisa, tá? Só que na parte de baixo a gente vai dobrar 2 centímetros agora, tá? Deixa esticadinho ali todo ele, vai dobrando 2 centímetros todo ele. Pode riscar também com um giz ali, né? E vocês dobrando bem na marquinha. Eu, como já tenho mais prática, já vou dobrando ele direto, tem a marquinha ali na máquina e vou seguindo sempre naquela nossa pista, né? A guia, sempre a nossa guia para ficar toda a nossa bainha retinha, né? Quem vai fazer com a agulha dupla pode passar na parte de baixo e na manga overlock na circunferência ali, para ele ficar mais bonitinho o acabamento dentro. Por quê? A galoneira, ela trama bastante atrás, a agulha dupla não trama tanto, então assim fica mais bonito o ponto do lado de dentro, né? E lembrando sempre da gente usar na agulha dupla, a agulha 14, né, que é uma agulha mais grossinha, porque elas são mais frágeis para ela não quebrar, tá? E esticar bastante quem for usar agulha dupla, tá? Agulha na galoneira a gente não precisa. Agora a gente vai lá para a máquina reta, a escolha da máquina, como passar a linha na máquina, tudo isso também tem lá dentro da comunidade, tá? Agora eu vou continuar aquela minha bainha ali da frente, vou fazer vira e revira aquele 1 centímetro. Eu já vou virando 1 centímetro e revirando ele, sempre cuidando, eu tô começando pela parte de baixo da minha saia, tá? E vou subir ela ali.
para encontrar lá naquela parte que a gente já tinha deixado dobradinho, né? E vou dobrar sempre a pontinha lá em diagonal, tá? Dobro 1 centímetro e reviro ele para aquela bainha ficar toda limpinha ali, ó, fica aquele estampadinho aparecendo dentro, eu acho que fica bonitinho, já que o nosso fundo é todo pretinho, né? Ali, ó, o ponto ficou todo feio, ó, ficou todo frouxo. Por que isso, gurias? Porque essa máquina não é própria para esse tipo de tecido. Então, vocês têm que esticar muito para ela costurar. Esticar muito na frente e atrás. Eu falo para as gurias esticar valendo, né? Na frente e atrás, para ela não acabar falhando, ó. Então, eu vou esticar a minha mão lá atrás, puxando as linhas, e vou esticar aqui na frente também, ó. Vocês veem como eu estico bem na frente e atrás? Para os pontinhos ficarem bem certinho, porque se eu não estico, ela vai falhar o ponto, tá? Então, se falhar o ponto, quer dizer que vocês estão esticando pouco. Então, vem esticando bastante ele, quando chega na mão, para, vira e revira ali de novo, ó, assim ele fica o pontinho bem certinho. Então, sigo virando e revirando aquele 1 centímetro e vou esticando bem na frente e atrás, para ficar os pontinhos bem certinho, para ele não falhar o ponto ali na máquina, tá? Então, quando chega ali, sempre finca a agulha. Ali na ponta já ficou certinho, porque a gente já tinha feito aquela dobrinha lá na overlock, né? E assim já dou o retrocesso nele ali, ó, só chegando até a cintura, tá? Eu vim de baixo até a minha cintura ali. Cheguei ali, eu já posso, eu cuidei o lado, ó, que se é o lado que tá a abertura, então eu tenho que botar a minha faixa menor. Se é o lado que não tá a abertura, eu tenho que botar a minha faixa maior. Então, eu vou botar nesse lado que tá a abertura aí, eu vou colocar a minha faixinha menor. Se quem quiser também pode passar uma overlock naquela ponta ali onde a gente desvirou, também pode ser passado uma overlock para ficar o acabamento, tá, gurias? Bota ele pelo lado de dentro, lá por trás, né? E eu vou passar a costurinha exatamente onde eu tinha feito aquela bainha, que é só pra ela firmar aquela minha alcinha ali. Vou e volto umas 2, 3 vezes, ele dá um retrocesso bem reforçadinho, né? Porque essa tira a gente força ela, eles puxam, né, ali pra se ajustar no corpo, né, gurias? Então tem que ser bem reforçadinha mesmo, tá? E só cortar os fiapinhos. Então a gente vai botar ela ali por baixo e passa a costurinha bem em cima daquela bainhazinha que a gente tinha feito. Assim daí ela já firma aquela costurinha. Se falhou o meu ponto ali mais no meio, porque fica ruim de esticar um pouco ali, né, que é um pedaço pequenininho, passa de novo naquela partezinha ali, ó, que daí já pega a costurinha. Então, se falhar, passem de novo por cima que não tem problema. Lembrando que uma máquina industrial, ela não falharia assim, tá, gurias? Mas eu mostro sempre pra vocês na máquina doméstica, porque eu acho que é o que a maioria tem em casa, tá? Mas eu tenho ali a industrial, mas acabo usando bastante a doméstica, até pra mostrar pra vocês essas diquinhas, assim, de como vocês usarem, tá? Agora, o outro lado, eu vou começar da cintura pra baixo. Vou seguir dobrando 1 centímetro, vira e revira, né? Já estava marcadinho ali, vou dobrando todo ele 1 centímetro, vira e revira. Posso alfinetar todo ele dobrando já esse 1 centímetro, vira e revira. Posso ir lá no ferro, dobrar esse 1 centímetro também e passar ele bem para tudo ficar vincadinho, né? Como já tenho mais prática também, já vou virando e revirando aquele 1 centímetro e usando a guia ali da máquina já dá certinho. Pode usar fita métrica também, né? Eu falo isso tudo, a gente vai criando uma fita métrica no olho, né? E com o tempo a gente já pega tudo certinho. Lembrando que quando a gente chegar na pontinha, a gente tem que virar em diagonal, vira 1 centímetro e revira 1 centímetro. Tem já no canal aqui mostrando essa bainha também, tá, gurias? Só essa daqui, ela fica mais chatinha de fazer, porque a gente tem que esticar bem. Ou quem quiser também podia ter feito um revel ali, né? Pra fazer aquele acabamento, né? Que também poderia seguir aquele revel que nem se fizesse revel lá em cima, seguiria aquele revel até embaixo, também fazer um revel inteiro, também poderia fazer, tá? Então, a gente vai botar agora a nossa faixa maior nessa ponta ali, na ponta que não é aquela aberturinha, né, na lateral do corpo. Botei a faixa por baixo do meu vestido e vou passar a costurinha, ele é bem no encontro, onde acabou a minha cintura da parte de cima e onde começa a minha saia mesmo. Eu encaixo aquela ali bem na pontinha e passo a costurinha bem em cima da bainha. Assim ele fica prontinho ali, as minhas faixinhas, ó. A única coisa que eu tenho que fazer agora de acabamento é a parte do meu degote, ó, que a gente tinha feito o degote lá no overlock. Agora, para aquele revel não ficar virando ali, né, a gente vai botar uns alfinetes ali, porque a gente tem que esticar bem, né. Então, eu falo, algumas coisas é necessário alfinete, tá, gurias? Para ele não retorcer.
Então, marca o meio e marca o meio dos meios, né? A gente fala do nosso degote. E a gente vai costurar pelo lado avesso, tá? Vou olhar onde está a parte menor, se aquele revel ficou uma partezinha menor, peguem e meçam ele ali para ver qual que é a guia que a gente vai usar, né? Mas lembrando sempre da agulha ficar bem no meio da overlock, quanto mais no meio da overlock, melhor ela ficar, tá? E vamos começar de uma pontinha do ombro até a outra pontinha do ombro. Lembrando sempre, esse é malha, então a gente tem que esticar bastante, ó, eu tô esticando bem na frente e atrás. Não adianta só esticar na frente, tá, gurias? Senão vocês vão entortando a agulha de vocês também. Tem que esticar bem na frente e atrás para vocês não ficar puxando a agulha, para puxar o tecido, não ficar puxando a agulha. Então, faz a mesma tensão na frente e atrás, costurando bem no meio da overlock, que assim a gente já finaliza a nossa peça só cortando os fiapinhos ali. E assim já tá prontinho o acabamento da parte do degote e toda a nossa pecinha. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui do lado também o QR Code, meninos, para vocês adquirirem esses e outros tecidos lá da Entre Malhas, né? Como eu disse para vocês, lá eles têm diversas cores e estampas, né? A Viscolycra é um tecido que tem bastante caimento, ele é bem gostosinho, né? É um tecido que a gente usa muito no dia a dia e dá para fazer diversas roupas, como saias, blusas, vestidos, né? Qualquer tipo de roupa, até calça, mas a gente faz também. Então, lembrando sempre que os tecidos lisos, eles marcam mais, né? O estampado, ele disfarça mais, né? Marcar calcinha atrás, né? Essas coisas. Então, ele também com uma gramatura mais grossinha, não marca tanto, tá? Eles até mesmo têm lá na Entre Malhas uma Viscolycra dupla, que ela é bem mais grossinha, né? Então, ela para vestidos mais modelados, mais justinho, ele fica bem justinho e não marca tanto por ser essa Viscolycra mais grossinha. Então, também vou deixar aqui embaixo para vocês o link da minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, né? Então, lá dentro da comunidade tem toda a nossa parte do nosso curso de costura e de modelagem básica também. Então, lá a gente aprende pecinhas miniaturas, que a gente vai pegar um treino primeiro, né? Para depois aprender a lidar com os tipos de tecido, também tudo que estica, que escorrega, né? Então, é um processo, a gente fala até chegar na parte da roupa, né? Até pra gente aprender lá a manusear as máquinas, a equilibrar o pé e a mão, né? Tudo isso a gente faz um treino antes nas pecinhas miniatura, para quando a gente chegar nas peças em tamanhos reais, a gente já tá com mais segurança também, né? Ainda mais esse modelo assim que é feito todo no overlock, que a gente não se sente segura ali que vai cortar um pedacinho da peça, né? Então, tudo isso é um treino que a gente faz antes pra gente se sentir mais segura para fazer uma peça em tamanho real. Então, lá dentro tem toda a parte da costura, que é fazendo essas peças miniatura, uma bermudinha, um vestido e uma saia, que lá vocês vão aprender bolsos laterais, bolsos aplicados, que a gente bota em camisas e no bumbum da calça, zíper comum, invisível, cos com elástico, cos com caseado e pregar botão também, né? E vamos aprender a fazer uma peça forradinha, né, com um revelzinho. Então, tudo isso é como vocês fazem a montagem da peça e todos os detalhes que a gente vai precisar ter depois numa peça em tamanho real, né? Tudo para vocês terem uma base ali para quando chegar na peça em tamanho real ficar mais fácil para vocês fazerem. Lá dentro também tem toda a nossa parte da modelagem, que é a parte de tirar as medidas ali do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel, né? A gente fala transferir o nosso corpo para o papel e dali daquele corpinho que a gente fez, que é a nossa receita de bolo, a gente vai criar as alterações, a cobertura do bolo, que é isso que a gente fez aqui na live. Então, a gente fez aquela base lá primeiro, né? E depois a gente alterou para o modelo que a gente queria, com transpasse, com recorte, né? A manga mais soltinha. Isso tudo são alterações da cobertura do bolo, mas tudo vai partir daquela nossa base lá, que lá tem explicando devagarzinho também para vocês, mostrando como que tira a medida, como que faz, né, a parte da modelagem, bota meio ombro, mais um ombro, né, tudo isso tem os detalhezinhos tudo lá dentro, tá? Para quem quer também, tem lá dentro aulas gravadas com modelos, por exemplo, eu fazendo esse vestido aqui, tem o modelo, o passo a passo, eu fazendo o vestido, o que que eu faço primeiro? Faço o ombro, boto a manga, né, fecha a lateral, então tem um passo a passo de como eu faço a montagem dessa peça aqui e os moldes também para vocês baixarem do PP ao GG, ficam disponíveis lá dentro também. Então, essa é a vantagem de estar dentro da nossa comunidade,
porque lá vocês têm acesso a tudo, né, que a gente ensina aqui, toda a parte do corte, da costura, da modelagem, né, e ainda tem essas aulas, né, para vocês já pegarem modelos prontos, lá baixarem os moldes e para vocês já seguirem fazendo em casa, né? E tendo um acompanhamento dizendo para vocês também, relembrando, né, detalhezinhos de o que eu fecho primeiro, né? Até para quem alunas que já foram também, não lembro mais como é que bota um zíper, faz tempo que eu botei um zíper, né? Então tem lá dentro para vocês irem só na aula do zíper, só na aula do elástico, para ir assim relembrando, né? E ficar mais fácil também de vocês fazerem. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!